Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente. Acho que não tem nenhum aluno novo hoje, todo mundo já me conhece, eu sou o Augusto. Feliz de estar aqui com vocês novamente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vocês puderem me responder ali no chat? Ah, legal. Algumas pessoas não apareceram ainda, mas eu vou acompanhando aqui, preenchendo a chamada, se eles entrarem atrasado. Eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês antes da gente começar. Bom, primeiro lembrar que a gente está montando aquela pastinha no Google Drive, né? A gente adicionou já dois arquivos lá, a gente colocou aquele material de apoio e a gente adicionou também aquela portaria conjunta entre o município de Paulínia e de Campinas, que regula a uso e ocupação do solo da zona de amortecimento da Mata Santa Genebra. E conforme a gente for adicionando os arquivos, a gente avisa vocês lá. Eu vou colar o link depois no chat de novo, daqui a pouco, e no final do curso, de novo, vou adicionar o link. Eu vou pedir para vocês manterem as suas câmeras e seus microfones desligados, tá? Para que a gente possa ter uma conexão a melhor possível. Estou vendo que o José Carlos está com a câmera ligada. Eu vou pedir para todo mundo deixar a câmera desligada, obrigado. O microfone também. E em relação ao uso do chat, pessoal, ficou um pouco confuso na aula passada. Eu vou pedir para vocês aproveitarem o máximo possível o espaço do chat apenas para fazer as perguntas pertinentes a questões de dúvida em relação à palestra que está sendo realizada, tá? Evitar colocar comentários, assim, às vezes que fogem um pouco do assunto, porque a turma é muito grande e aí eu fico um pouco perdido para conseguir organizar as informações. Eu tenho que ir selecionando as perguntas e copiando o chat. Então, eu vou pedir para vocês hoje também, além disso, a gente está com um conteúdo bastante pesado, assim, a gente tem um conteúdo bastante extenso para apresentar para vocês. Então, hoje a gente não vai abrir inscrições para fala, a não ser que você tenha uma pergunta bastante objetiva e você queira fazer uma intervenção bastante objetiva para fazer uma pergunta. O que a gente vai pedir para vocês fazerem hoje só, então, é usar o chat para colocarem as suas dúvidas, suas perguntas no chat, tá? E, bom, acho que dos recados, por enquanto, era isso. Qualquer coisa a gente vai lembrando, vai falando para vocês. A gente vai fazer primeiro uma apresentação com a Laís Santos. A Laís Santos é a nossa colega aqui do Departamento Técnico Científico. Seja bem-vinda, Laís. Ela pode ser. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Laís, né, como o Augusto disse, eu sou bióloga aqui da Fundação José Pires de Oliveira e eu tenho mestrado na parte de restauração ecológica, né. Aqui na área Mata de Santa Genebra eu sou responsável por essa parte de restauração e eu vou hoje conversar um pouquinho com vocês para mostrar um pouquinho da nossa experiência aqui, tá bom? A ideia hoje é eu falar um pouquinho para vocês da flora, né, da área Mata de Santa Genebra, os projetos de restauração ecológica que a gente desenvolve aqui dentro da unidade, os fatores de degradação e a brigada de incêndio. Aí depois entra o Tomás falando sobre a fauna, animais peçonhentos e o borboletário, tá bom? É um conteúdo, como o Augusto já disse, é bem extenso, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode conversar, mas eu vou tentar listar para vocês terem uma ideia, né, de tudo que a gente desenvolve aqui, que muitos visitantes perguntam, né, então acho que é bem importante vocês estarem conhecendo um pouquinho dessa parte. Aqui, primeiro, falar um pouquinho da vegetação da área Mata de Santa Genebra. Essa foto aqui é uma foto de cima, né, da Mata de Santa Genebra, não sei se todo mundo conhece, mas é uma mata atlântica, né, aqui é a Praça Peralba-Poca, e esse remanescente de Mata Atlântica aqui é a nossa unidade de conservação, né, então ela tem aproximadamente 251,77 hectares, né,
É uma área grande, mas também pequena, se a gente considerar a área de vida de algumas espécies de animais, né? Ele é o maior fragmento florestal da região metropolitana de Campinas, né? A gente está numa região que já sofreu muito com a degradação, então esse é o nosso maior remanescente. E esse remanescente a gente abriga uma diversidade enorme tanto de animais como da parte de flora, tá? De vegetais. São mais de 600 espécies da parte de flora, dentre elas mais de 400 de espécies arbustivas arbóreas, né? 169 espécies de trepadeiras e 89 espécies de herbáceas, né? Que são essas plantas menorzinhas que não formam arbusto nem árvores, né? São essas espécies pequenininhas. E, apesar da gente olhar aqui, né, a gente acha que é uma floresta homogênea, né, parecida, mas não, mesmo dentro aqui da nossa unidade, a gente tem dois tipos de florestas, assim, que tem uma característica bem definida, né, que é a floresta nacional semidecidual, que é 85% da área, e cerca de 15% da área é uma floresta de brejo, ou floresta paludosa, né, eu acho que esse nome paludosa, não acredito que não seja todo mundo que seja familiarizado, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é, mas aqui para frente. Vamos pegar aqui, nesse mapa, o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, ele já sofreu muito com a degradação, né? E eu vou tentar mostrar um pouquinho para você a nossa realidade. Aqui, em verde escuro, nós temos a vegetação nativa, né? Independente do tipo de bioma, né? Então, a gente tem bastante verde escuro aqui, então, o que remanesceu, o que a gente tem hoje, na verdade, esse levantamento foi em 2014, então, era o que tinha em 2014. E aqui embaixo, por exemplo, em verde um pouquinho mais claro, seria a floresta umbrófila densa, né? Ou seria a cobertura original desse tipo de fitofisionomia, né? Porque quando a gente fala em Mata Atlântica, a Mata Atlântica, ela não é homogênea igual, né? Dentro da Mata Atlântica, a gente tem tipos diferentes de floresta, né? Então, a gente tem a floresta umbrófila densa, que é essa floresta que a gente tem mais aqui do litoral. O que seria, né, o umbrófila, né? Umbrófila é de umidade, né? Então, é uma floresta mais úmida, né? Se a gente for para Ubatuba, Caraguá, né, para a parte mais do litoral ali da Serra do Mar, a gente vai ver que é uma floresta mais úmida o ano inteiro, né? Apesar de ter uma época mais chuvosa, outra não, mas ela tem essa característica, no geral, no ano inteiro. Aqui, esse marronzinho é a floresta umbrófila mista, né? Que já são pequenas áreas que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que são as florestas de altitude, né? Que são as florestas que têm as araucárias, essas outras espécies. E a floresta estacional semidecida, que é esse verde mais claro, que é essa floresta de interior, estou tentando mostrar aqui para vocês com a seta, que a gente tem, vocês podem ver que essa floresta estacional semidecida, ela foi muito degradada, né, tanto ela como o cerrado, né, que é essa parte laranja, que é de savana, mas seria o cerrado brasileiro. Então, a gente vê que da floresta estacional semidecida, ela foi muito fragmentada. Então, são pequenos pontinhos que a gente tem, né, isolados, e isso, né, acaba trazendo algumas consequências para a conservação dessas áreas. A maior área que a gente tem aqui é o Morro do Diabo, né, que é aqui na pontinha do estado de São Paulo, e a Mata de Santa Genebra está nesse miolo aqui, né, então vocês podem ver que a floresta estacional semidecida, ela é uma área de transição entre a floresta umbrófila densa e o cerrado, então por isso que ela vai ter uma característica estacional, né? O que seria estacional? Ela tem duas estações bem definidas no ano, ou seja, ela tem uma estação mais chuvosa, que é essa estação que nós estamos vivenciando agora, né, até março, que vai mais ou menos de outubro a março, e depois a gente vai entrar no período de estiagem, né, que é o período de seca bem intensa, né, então algumas árvores, como proteção para ela perder menos água, elas perdem as folhas nessa época de estiagem, né? Por isso que ela é semidecídua. Não são todas as árvores que perdem a folha, mas algumas delas, mais ou menos de 20% a 50% dessas árvores, elas acabam perdendo as folhas. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem, né, na floresta estacional semidecidual, que é a realidade da Ariê Mata de Santa Genebra?
A gente tem diversas espécies, assim, lindas, né, super importantes para a conservação. Como, por exemplo, esse primeiro aqui é o nosso lindo Jequitibá rosa, né, pessoal? Vocês vão vir aqui, né, no sábado, vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns indivíduos dessa espécie. O Jequitibá rosa é uma espécie lindíssima, ela é uma espécie muito alta, tá? Então ela se destaca na floresta. Ela tem uma copa, você vê a mata de longe, você vê que ela tem aquela copa que se destaca com relação à altura, com relação às outras espécies. E ela vive por muitos anos, né? Por mais de 100 anos, assim como o jatobá, né? O jatobá, aqui na Santa Genebra, a gente tem a trilha do jatobá, vocês vão conhecer no sábado, e vocês vão conhecer um jatobá grande, centenário, que a gente tem aqui também. Além disso, nós temos a figueira branca, que é uma espécie que cresce muito, né, em diâmetro, né, que a gente tem. O Cristiano ficou pequenininho aqui, no meio do lado da figueira, e é uma espécie que cresce muito em diâmetro, né. E a gente também tem algumas espécies de trepadeiras, que são esses cipós, que sobem nas árvores, né. A gente tem algumas trepadeiras lenhosas, que a gente fala, que são essas mais grossas, que também são muito raras de se encontrar. Então, são algumas espécies que a gente encontra desse tipo de formação de floresta. Além disso, a gente tem a floresta de brejo, ou floresta paludosa, né, que eu falei para vocês no início. O que seria essa floresta de brejo? É uma floresta alagada. Ela tem alguns canalículos, né, dentro da floresta que se alagam, principalmente na época chuvosa. E ela tem esses murundu, que a gente fala, essas áreas mais altas, que é onde as árvores se enraizam e crescem. Então, essa também é um tipo de floresta bem diferente. Na estiagem, ela seca um pouco, mas ela tem esse solo mais argiloso, é uma área mais úmida, né? E ela tem algumas espécies que só se conseguem se desenvolver bem nessas áreas, como, por exemplo, a palmeira jussara, né? Que não sei se todo mundo conhece, mas ela dá esse frutinho aqui, o pessoal consegue fazer açaí, né, desse fruto, que foi uma alternativa. Em Ubatuba tem um projeto bem interessante disso, como alternativa econômica para os caiçaras, né, porque, não sei se todo mundo sabe, mas o açaí, o palmito, né, para você cortar o palmito, você mata a árvore inteira, né, então, como alternativa econômica, o pessoal desenvolveu um projeto para explorar o açaí e ter uma outra alternativa de renda para o pessoal caiçara ali da região. E nós também temos a pinha do brejo, que dá esse fruto seco aqui, e ele abre que nem uma flor, e ele tem esses frutinhos vermelhos dentro. Muitas aves também se alimentam, assim como o do jussara também, que são duas espécies bem características de brejo. Você não vai encontrar em outras áreas que não sejam em brejo, na Mata de Santa Genebra. E só lembrando também, essa floresta de brejo a gente tem dentro da Mata de Santa Genebra e a gente também tem no entorno da mata, que eu vou mostrar para vocês no mapa um pouquinho mais para frente. O cerrado, a gente também tem uma área no entorno da Mata de Santa Genebra de cerrado, né? Eu falei ali para vocês, né, que a Floresta Nacional Semidecida é uma área de transição, e a gente tem aqui bem pertinho, eu vou mostrar no mapa para vocês, uma área de cerrado que tem essa característica, seria um cerrado mais campo sujo, que a gente pode falar, não é um cerradão, não é uma floresta fechada, mas tem algumas árvores, elas são geralmente mais tortuosas e tem uma casca mais grossa, né? Como, por exemplo, aqui, esse aqui é o angico vermelho que a gente tem aqui no entorno da Mata de Santa Genebra. Então, é uma beleza totalmente diferente, né? Que eu já mostrei para vocês ali da estacional e da paludosa. E outra espécie que é bem característica dessa área é o cambará, que também tem uma casca bem grossa, que a gente encontra muito no cerrado aqui do entorno. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do mapa, né? Aqui em azul, a gente tem a área Mata de Santa Genebra, e aqui em vermelho, essa linha em vermelho, é toda a zona de amortecimento da unidade, né? Eu acho que já falaram um pouquinho sobre isso para vocês ontem, e a gente tem aqui, só para vocês se localizarem, a rodovia Zeferino Vaz, né, o tapetão, SP332, e aqui a rodovia SP65, que é a Dom Pedro. Aqui é o Atacadão, e aqui é o Ceasa, tá? E aqui é a entrada da Mata de Santa Genebra,
Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer no sábado. Então, só para vocês se localizarem. Aqui, esse fragmento roxinho aqui, é o bem natural D, que a gente fala. É uma floresta paludosa, importantíssima para a Mata de Santa Genebra, e ela abriga várias nascentes, né? Essas nascentes, elas vão formar o Riacho da Sanã, que vocês também vão ter a oportunidade de conhecer no sábado, que ele corta aqui, a setinha sumiu, corta, calma aí, desculpa, eles vão formar aqui o Riacho da Sanã, que passam aqui na face sul da mata, e eles vão para o fragmento C, que é esse outro verdinho aqui, tá? Também tem uma formação de floresta paludosa e de várzea. E esse rosinho aqui é o cerrado, que eu estava mostrando a foto para vocês antes desse slide. E aqui em azulzinho mais claro, a gente tem o Refúgio da Vida Silvestre, que é uma outra unidade de conservação municipal que a gente tem dentro aqui da zona de amortecimento, tá? É uma área de várzea também. E esse roxinho aqui de cima é o nosso bem natural B, que também tem remanescente de floresta paludosa, tá, pessoal? E esse verdinho aqui de cima é uma APP do corredor, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma noção, né, do espaço onde estão localizadas essas áreas, e com o tempo vocês vão se habituando, se acostumando a localização dessas áreas com os nomes, né? Eu vou falar agora um pouquinho para vocês um pouco de conceitos, tá? Muitas pessoas perguntam, principalmente com relação à fragmentação, isolamento, então acho que é importante, né, vocês vão estar guiando grupos aqui dentro da unidade, vocês terem um pouquinho desse conhecimento conceitual também, tá? Então, primeiro, né, a fragmentação, qual um dos principais problemas da fragmentação, né? É lógico, a redução de área, né? Você está desmatando, você está diminuindo a área que você tem de espécies, de vegetação, de animais, então você está diminuindo a área. Se você está diminuindo a área, você consequentemente está diminuindo a heterogeneidade de habitat, né? O que é essa heterogeneidade de habitat, né? Se a gente olhar mesmo na floresta semidescida, se a gente olhar aqui na Mata de Santa Genebra, a floresta ela não é homogênea. Se você for numa parte mais sul, mais norte, vocês vão ver que tem diferentes espécies, o solo também tem diferença, a topografia é diferente, então é tudo diferente. Eu vou dar um exemplo, dentro da Mata de Santa Genebra tem uma área que a gente chama de Maciço de Maria Preta. É uma área que não é aberta para visitação, mas é uma área que existe e tem uma espécie que chama Maria Preta que ela dominantemente cresce nessa área. Então, a floresta, apesar dela ser do mesmo tipo de floresta, né, fitofisionomia que a gente fala, ela tem uma heterogeneidade dentro dela. E se você reduz a área, né, se você reduz a heterogeneidade do habitat, consequentemente, você vai aumentar a competição, né, inter e intraespecífica de espécies, né, o que é inter, né? Inter é entre espécies diferentes, né? E intra é dentro da mesma espécie por recurso, né? Se você tem menos área, você vai ter menos recurso, você vai ter uma competição maior para conseguir alimento. Então, é uma consequência também que a gente tem da fragmentação e isolamento. Além disso, a gente tem também extinção secundária de espécies, né? Devido ao desaparecimento de espécies chaves, né? O que são as espécies chaves? Tem espécies que só por ela existir, ela consegue manter outras espécies, né? Então, são espécies que são essenciais ali na teia alimentar, né? Então, se você tira uma espécie-chave, você, consequentemente, você acaba extinguindo outras espécies que dependiam daquela para sobreviver. Então, essa seria a extinção secundária. E, além disso, você também aumenta o risco de extinções estocásticas. O que seriam essas extinções estocásticas? São extinções aleatórias, né? Você está suprimindo aqueles indivíduos, então você está aumentando o risco de ter extinção daquelas espécies, né? Aleatoriamente. Outro efeito que a gente tem da fragmentação é o efeito de borda. O que seria esse efeito de borda, né?
Vocês vão fazer a trilha aqui no sábado, vocês vão ter a oportunidade de ver que é muito diferente caminhar dentro da mata e da borda da mata, né? A gente sente a temperatura é diferente, a incidência de luz solar é diferente, a área é mais seca, e as plantas, elas sentem isso também, né? Então, isso tem consequências para a floresta, né? Você imagina se a gente tem um bolo numa forma, né? Se a gente corta o miolo do bolo e tira ele da forma e deixar fora, com o passar do tempo, a borda ali do bolo que a gente tirou, o pedaço que a gente tirou, ela vai ficando mais seca. E isso acontece também na floresta. A área era toda de floresta. Você partiu, o que era dentro de floresta não é mais dentro de floresta, ela é borda. Ela vai sentir essa diferença. Então, isso acaba trazendo algumas consequências também. Como, por exemplo, tem 3 níveis distintos de intensidade, 2 a gente consegue ver a olho nu, né, visualmente, como a estrutura física da vegetação. Geralmente, as árvores de borda, elas são menores, tem um espaçamento maior de indivíduos, tem um crescimento acelerado de algumas espécies, como, por exemplo, de trepadeiras, elas acabam crescendo, elas acabam sendo beneficiadas pela maior incidência solar, elas conseguem crescer mais rápido, e geralmente, elas ocupam toda a copa da árvore, e a árvore não aguenta mais aquele peso, ela quebra, e ela também não consegue fazer muita fotossíntese, né, que não tem a incidência solar, porque a trepadeira cresce em cima das folhas, e essa árvore tende a morrer. Então, a gente geralmente tem maiores espaçamentos de árvores nessas áreas de borda. A composição florística também é diferente, né? Se a gente pegar a composição florística de uma área de borda e de uma área interna de floresta, ela também vai ser diferente. E a dinâmica populacional também é diferente, porque a gente muda todo o microclima ali, o arranjo espacial é diferente dos indivíduos em situação de borda e não borda, tá? Então, vocês vão ter essa oportunidade de ver isso aqui quando vocês fizerem a trilha aqui no sábado. Além disso, é importante a gente também saber o que são espécies exóticas, né? Espécies exóticas são espécies que não são nativas daquela região, né? Não é do bioma, é daquela região. Como, por exemplo, né, a gente fala muito da goiaba é da Mata Atlântica, é da Mata Atlântica, é da Mata Atlântica. Ela é nativa aqui da Mata de Santa Genebra? Não, ela não é nativa aqui da Mata de Santa Genebra. Então, ela é exótica, apesar de ela ser nativa da Mata Atlântica, ela não acontece naturalmente aqui. Então, para cá, ela é exótica, tá? Então, ela não aconteceu aqui naturalmente. E isso também é diferente de espécie invasora, né? Toda espécie invasora, ela é exótica, mas então toda espécie exótica, ela é invasora. O que é uma espécie invasora? É que ela invade, ela cresceu ali, ela tem uma taxa de reprodução altíssima e ela tende a dominar aquela área, né? Vocês conhecem uma espécie invasora, que é muito conhecida, que é a leucena, né? Em áreas degradadas, a leucena geralmente tem um indivíduo, ele domina aquela área toda. Ela é considerada uma espécie invasora. E também a introdução de espécies exóticas, ela pode trazer alguns impactos, né? Eu vou listar alguns aqui para vocês, como a exclusão competitiva ou por predação, né? Às vezes ela começa a competir com espécies nativas, e às vezes são mais espécies que têm um crescimento mais acelerado, e a nativa não consegue competir com ela, e ela acaba sendo desfavorecida, né? Então, ela pode também causar extinção de espécies, quando você inclui uma espécie que não era nativa dali, né? Consequentemente, você pode alterar a estrutura dessa vegetação, a ciclagem de água, nutrientes, porque cada espécie, ela absorve nutrientes em quantidades diferentes, ela absorve água em quantidades diferentes, então tudo na natureza é interligado, né? Se você mexe numa coisinha, não tem como ter certeza das consequências daquela alteração que você está fazendo, porque é tudo interligado. Hibridação também, né, das espécies, que você está incluindo indivíduos diferentes, interação com outras invasoras, e introdução de patógenos, está introduzindo coisas que não são ali do meio, ele pode trazer junto com ele, né, alguns patógenos que podem acabar prejudicando ali a floresta. A Mata de Santa Genebra, ela tem uma interface, vocês viram ali no mapa, que ela tem uma interface com a cidade, e ela tem essa interface rural, né?
Então, com a interface com a cidade, o que acaba, né, trazendo como algumas consequências para a nossa unidade? A poluição, né, a proximidade com as rodovias, com as indústrias, etc. A antropização de fauna, né? O que seria isso? Algumas espécies de fauna, elas acabam indo para as casas, para a cidade, em busca de alimento, né? Uma espécie que é super comum acontecer isso é o gambá, né? Ele acaba conseguindo sobreviver e sair em busca de alimento nas casas, né? Tem muita gente que não gosta, isso acaba ocasionando alguns conflitos, né? Porque o pessoal quer morar perto da floresta, mas não quer que tenha bicho dentro, que bicho vá para a casa dela, né? E isso é uma coisa impossível. A floresta tem animal, então os bichos estão ali também. A drenagem de água pluvial é um problemão que a gente tem aqui na Mata de Santa Genebra. Você impermeabiliza o solo, né, nas cidades, e você não faz um escoamento planejado, né, daquela água pluvial, a água pluvial desce tudo para o ponto mais baixo. E que seriam, onde são esses pontos mais baixos? As nascentes e os rios. Então, você traz muito sedimento, você acaba soreando esses rios, né? O que é sorear? Você traz muitos sedimentos e eles vão acumulando na parte mais baixa, né? Então, isso acaba assoreando os rios e também podendo ocasionar muita erosão nessas áreas. A caça de fauna silvestre, aqui na Mata de Santa Genebra, a gente ainda tem caça, sim, de animais, pesca que não pode, é uma realidade que a gente ainda enfrenta. A introdução de espécies exóticas, né, às vezes até na boa intenção, né, a pessoa, quero plantar uma árvore, só que ela não se preocupa, às vezes nem tem esse conhecimento, né, de pesquisar e ver se aquela espécie é nativa dali ou não, né. E com a interação com a parte rural, né, qual problemas, né, que podem trazer aqui na unidade que a gente tem de impacto? A utilização grande de herbicidas, né, a maioria das áreas rurais aqui do nosso entorno são monoculturas, e monoculturas, geralmente, é muito difícil você ter monocultura sem utilização de herbicidas. A queimadas, né, tem muita gente, eu falo que não tem muito o que fazer, acaba colocando fogo, isso é um problemão que a gente tem. A introdução de espécies exóticas também, né, e a gente tenta, nesse cenário, realizar algumas ações aqui na Fundação para tentar diminuir esses impactos, né? Dentre elas, a gente tem o programa de restauração aqui da Arie Mata de Santa Genebra. Eu vou mostrando aqui o mapa para vocês. O que é esse programa, né? Ele tenta fazer a restauração de áreas degradadas. A gente tem áreas tanto dentro da unidade, né? Essa parte rosa. Ops, aí de novo. Eu fui errado. Calma aí, gente. Tem a parte rosa aqui, que é a Fundação José Pedro de Oliveira, ela faz a manutenção dessas áreas. Essas partes em amarelo são empresas terceiras, tá? Empresas que têm que cumprir termos de compromisso, de compensação ambiental, por causa de alguma obra, e enfim, a gente disponibilizou algumas áreas para essas empresas. Essa parte aqui, esse bico aqui da mata, é uma área que a gente chama de área queimada, porque foi uma área que foi atingida por incêndio por duas vezes, né? Uma em 81 e outra em 2013. E a gente tem as áreas em restauração do entorno, né? Que é uma compensação de uma empresa, aqui no Bem Natural D, compensação de outra empresa, e aqui no Bem Natural C é de outra empresa, né? Então, vocês podem ver que a gente praticamente faz um manejo na parte de borda, né, que é a parte tem mais clareira. Eu vou mostrar uma foto para vocês dessa realidade, que a gente acaba fazendo o manejo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma área que antes, né, uma área de borda, de clareira, que a gente pode ver claramente o crescimento grande das trepadeiras, né, você vê que as árvores aqui, elas praticamente não têm copa, né, elas não têm um dossel formado, porque aquilo que eu já falei, a trepadeira cresce muito rápido, são trepadeiras nativas, tá, gente? É importante frisar isso. E ela não é de todo esse ruim, né? Ela só só um ambiente em desequilíbrio que ela acaba tendo esse crescimento acelerado. Então, a ideia é a gente tentar trazer esse equilíbrio novamente entre árvores e trepadeiras.
Então, a gente encontra muitas áreas assim, que formam um tapete de trepadeiras, e poucas árvores, né, que elas acabam morrendo por causa desse sufocamento com as trepadeiras. Então, a gente realiza o corte dessas trepadeiras, essa foto às vezes até choca um pouco, né, que a gente vê, nossa, tudo seco, mas a ideia é que a trepadeira, quando você corta, ela tende a secar, né, e ela cai naturalmente depois. Mas se a gente for ver depois, a área começa a se recuperar, começa a vir, a gente faz um plantio de enriquecimento também, e a floresta começa a ressurgir ali novamente, tá? Esse nosso trabalho, né, ele gerou a publicação desse livro, né, que é o Manejo de Fragmentos Florestais Degradados. Quem tiver curiosidade e interesse em saber mais sobre o tema, eu recomendo, né, dar uma lida nesse livro. Você baixa gratuitamente no site da TNC, que é a The Nature Conservancy, que a gente fez em conjunto, né, a Fundação José de Oliveira, né, e a TNC. A gente fez reuniões com diversos especialistas da área, porque não tem muito estudo, não tem muita publicação, né, sobre essa temática, né, de manejo de fragmentos florestais degradados. Então, a gente tentou reunir os maiores especialistas nessa área para tentar produzir uma publicação para tentar servir de referência, né, para essas outras áreas. Então, quem tiver curiosidade, eu recomendo que dê uma lida nesse livro, tá bom? Outro tipo de manejo que a gente também faz é a recuperação de alguns rios, né, que a gente tem aqui dentro. Aqui, ó, é uma imagem do Google, né, de 2019, aqui da parte sul da mata. Aqui é o tanquinho que vocês vão conhecer no sábado, e aqui corta o Riacho da Sanã, né. Vocês podem ver que nessa imagem satélite ele sumiu, porque a gente tem uma espécie de taboa que ela cresce muito, então ela tampa o rio e o rio some. É uma espécie exótica invasora que a gente tem aqui. E a gente começou a realizar um trabalho em 2019, e aqui é o rio que a gente conseguiu abrir novamente, né? O Riacho da Sanã. Essa aqui é a trilhazinha que vocês vão fazer no sábado, aqui as pessoinhas, só para vocês terem uma ideia de escala, tá? Então, esse aqui é o Riacho da Sanã. É um trabalho também que a gente está desenvolvendo aqui de recuperação, tá bom? Foi um trabalho que deu bastante trabalho, né, que foi tudo manual, aqui só para ilustrar um pouquinho. A gente até fez uma jangada para tentar, essa daqui ela se propaga muito rápido, quando ela dá flor, o fruto dela é disperso pelo vento, então ela, onde ela cai, ela se alastra, e a gente fez esse trabalho manual aqui nesse rio, tá? Além disso, a gente realiza, né, o plantio também nos brejos, né, no brejo é um pouquinho diferente, porque é uma área alagada, então a gente acaba fazendo a cova invertida, para tentar não ter o acúmulo de água para as espécies morrerem menos, né, que a gente planta. Vocês também vão ter a oportunidade de conhecer. Além disso, a gente tem o viveiro de mudas aqui da mata, né, porque você pode perguntar por que vocês não compram mudas, né? A gente tem matrizes importantíssimas aqui dentro da unidade, e os viveiros comerciais, eles geralmente produzem as mesmas espécies. Esses viveiros comerciais é muito difícil eles terem uma diversidade grande, né? Então, a gente criou em 2019, 2018, a gente ganhou um viveiro e a gente começou a fazer esse trabalho que vai desde a coleta de sementes, né? Muitas árvores, como o jequitibá, a gente acaba tendo que fazer a escalada para coletar o fruto, porque o fruto, cada espécie tem uma síndrome de dispersão diferente, né? Um jeito de dispersar a semente diferente, como o jatobá, que é um fruto seco que é disperso pelo vento, a gente tem que pegar o fruto maduro praticamente, mas no pé, porque quando ele cai, ele já cai aberto e a semente já está tudo espalhada. Depois que a gente coleta as sementes, né, desculpa, a gente faz o beneficiamento dessas sementes para quebrar a dormência e a gente coloca na sementeira, tá? Que seria uma área de areia, a gente coloca essas sementes até ela quebrar a dormência, né? Então, por que a gente coloca na areia? Para otimizar espaço, né, e tempo, né? Porque se a gente colocar já uma semente em cada saquinho, nem toda semente vai germinar. Então, ali na areia, a gente coloca várias sementes, aí o que germinou, o que criou uma mudinha ali, a gente passa para o saquinho ou para o tubete. Aqui já é a estufa, né?
depois da sementeira, as mudas elas são passadas para o saquinho ou tubete e vão para a estufa, que a gente fala que é o berçário, né, que é onde ela recebe água, comida e roupa lavada, e, né, a gente fala que a gente trata com todo carinho e amor para ela crescer. Aqui são as mudas de Jequitibá rosa, em desenvolvimento. E depois que ela atinge um certo tamanho, ela vai para fora de casa, né, para tentar sofrer um pouquinho para ver que é muito preferível que a muda morra aqui do que morrer no campo, né? Morrer no campo a gente perde muito tempo, a logística, então a gente coloca na área de rustificação, que a gente fala, né? Aqui a gente coloca as mudas, aqui a gente já diminui a quantidade de água, ela já fica mais a pleno sol, para ela dar uma sofridinha, para ela ver se ela está apta para ir para o campo ou não, tá? Além do viveiro de muda, a gente também tem um programa de corredores ecológicos, que é desenvolvido aqui na unidade, né, que a Mata de Santa Genebra é um fragmento isolado, então a gente tem o programa de corredores ecológicos, que é para tentar diminuir, né, esses problemas da fragmentação da paisagem e diminuir a perda da biodiversidade e extinção de espécies, que eu falei lá para vocês no começo. Então, o que a gente já tem de produto, né? A gente já teve a publicação da fase 1 do corredor, que é essa resolução conjunta SVDS, que é da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, né, aqui de Campinas, e a FJPO, né, que é a Fundação José Pedro de Oliveira, número 1 de 2017, que a gente já desenhou um corredor etapa 1, ligando a Mata de Santa Genebra a outros fragmentos importantes, e a fase 2, que foi essa resolução conjunta número 1 de 2019, tá? Essa aqui, de 2001, a gente já realizou um plantio numa pequena área ali no córrego do Guará, para tentar implementar esses corredores. Aqui, ó, é um mapa do corredor da fase 1. Aqui, ó, é a Mata de Santa Genebra, e o corredor, ele já institui todos aqueles fragmentos importantes que a gente falou, o fragmento D, o C, o Cerrado, o Refúgio, a PP aqui é o córrego do Guará, até ali a Fazenda Rio das Pedras, sabe? A Fazenda Rio das Pedras, que fica ali perto da Dicapri e da padaria Romana. Então, a gente tem essa etapa 1 do corredor. E a etapa 2 é uma etapa um pouquinho mais modesta, que já vai ali do Rio das Pedras até a Mata do Quilombo, tá? A ideia é a gente chegar até a APA Campinas, lá em cima, mas a gente vai aos poucos. Pelo menos já foi instituído. Agora, a dificuldade é implementar, né? Porque a gente está falando de áreas particulares, né? E não é todo mundo que tem a consciência da importância da recuperação, preservação das áreas de preservação permanente, das matas que tem dentro da sua propriedade, e a gente também não pode chegar lá e plantar, né? Tem que ter a anuência desses proprietários. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora dos fatores de degradação que a gente tem aqui na nossa unidade, na Mata de Santa Genebra. Como é uma área próxima à área urbana, a gente ainda tem muita situação disso, de jogar em lixo. Aqui é o bem natural C, tá? E o pessoal ainda faz esse tipo de coisa aqui, esse descarte de lixo. É um problema que a gente tem grande aqui, também o problema de animais domésticos, né? O cavalo aqui, por exemplo, mas também não só cavalo, acho que o Tomás vai falar aí mais para frente, o problema com animais domésticos, cães, gatos, que também causam problemão para a gente, porque eles caçam, né? E acabam levando extinção de diversas espécies de animais. E o cavalo, vaca, porque acabam pisoteando e não deixam que essas áreas se recuperem. Problema de drenagem, né, dos bairros, que eu já falei um pouquinho para vocês, e também que problema da drenagem, aqui é um buracão, uma área totalmente, uma erosão enorme que se abriu por conta da água da drenagem pluvial dos bairros, de um dos bairros aqui do interior da mata, tá? Eu tô lá dentro do buraco, mas aqui é uma vala gigantesca, não sei se dá para vocês terem essa noção, então é um problema que a gente tem aqui. Outro problema é o incêndio, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante. Essa foto aqui foi um incêndio que aconteceu em 2018.
e no entorno da Mata de Santa Genebra, foi no fragmento C, as chamas chegam a essa altura gigantesca que a gente tentou apagar. Acho que a Marisol está com o microfone ligado. Marisol? Obrigada. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo do incêndio que aconteceu aqui no Bem Natural C, aqui no entorno da mata. Vocês verem o barulho do incêndio. A gente aqui tentando apagar o fogo com o caminhão, mangueiro, o pessoal da usina Ster nos ajudando. A gente tem uma parceria muito boa aqui no entorno com a usina Ster, eles ajudam muito a gente também no combate a incêndio. Então, é uma realidade que a gente tem aqui, tá? E você não consegue chegar muito perto do fogo. Um fogo dessa altura, ele tem uma altura, assim, altíssima. Você chega perto, você já se queima por radiação, né? Aqui é um outro incêndio que a gente teve no Bem Natural D. Vamos ver um pouquinho. Esse fogo aconteceu ano passado aqui no Bem Natural D. E vocês veem que, né, a gente protege tanto essas áreas, né, tem todo um trabalho de conservação, e se vem um fogo, destrói tudo, né, você perde tudo aquilo que você conquistou, e rapidinho. Então, é uma ação que a gente tem muito forte, que é muito importante. Aqui é outro incêndio que aconteceu no Bem Natural D, na área de Brejo, né, na Floresta Paludosa. Já é um incêndio diferente, porque na Floresta Paludosa, a gente tem aquele incêndio de turfa, né, que a gente fala, o fogo, ele se alastra por debaixo da terra, né, é um fogo dificílimo de apagar. A gente teve um incêndio enorme no ano passado, na Floresta Paludosa, aqui no entorno da mata, e a gente levou 3 dias para conseguir controlar esse fogo. Porque se fica queimando embaixo da terra, você não consegue, ele reacende. Fica brasa embaixo da terra, assim. Então, você tem que cavar, fazer vala para cortar esse material, orgânico, né, que vai queimando, né, que vai causando essa combustão. É um fogo bem difícil de apagar. Aqui, mostrar para vocês um pouquinho em números, né, dos incêndios que a gente tem, tanto dentro da unidade, a gente tem pouca incidência, mas no entorno a gente tem muitas incidências, né? Então, esse gráfico é do entorno e dentro da unidade, tá? Em 2012, a gente teve 8 ocorrências, em 2013, 33 ocorrências no ano inteiro, em 2014, 17, em 2015, 16, em 2016, 18, 2017, 14 ocorrências, em 2018, 27 ocorrências, em 2019, 14 ocorrências, em 2020, foram 23 ocorrências. Em 2020, a gente teve uma ocorrência bem grande, que foi essa que eu falei, que foi o vídeo que vocês viram do fogo de turfa, que atingiu uma área muito grande do fragmento D, tá? E visando, né, minimizar esses impactos, a gente tem uma brigada, tá? Que é a Brigada FJPO, que, assim, os incêndios em cobertura florestal, eles são diferentes do incêndio em área predial, né, na cidade. Então, as características, as condições climáticas que você tem que ver são muito diferentes, e é uma função assim, muito perigosa, né? Você combater um incêndio desse tem que ter um treinamento muito bom, senão você pode perder a sua vida, porque realmente é uma função, uma atividade que envolve muito risco. Tá? Então, você tem que ter um conhecimento e tem que ter uma capacidade muito grande para estar se envolvendo com isso. Aqui na Fundação, a gente tem uma brigada, que ela é responsável pelo procedimento durante uma ocorrência de incêndio, dentro e fora da UC, na zona de amortecimento, né? E vocês podem me falar, mas e o bombeiro? O bombeiro não apaga? O bombeiro, ele até apaga, mas o bombeiro, ele tem prioridade, né? A prioridade do corpo de bombeiros é vida, né? Vida humana, não é floresta. Então, a gente tem então,
a gente tem uma demanda grande, né, de incêndios, um pouco efetivo de bombeiros. Então, muitas vezes, eles nem conseguem vir. E também eles têm uma visão diferente, né? Eles não têm muito essa visão de conservação. Alguns bombeiros têm, outros não. Então, a gente acaba atuando do início ao fim da extinção do incêndio aqui na unidade de conservação. A missão da nossa brigada é preservar a areia e mata de Santa Genebra e os fragmentos florestais do seu entorno dos perigos decorrentes do incêndio, inspirar, motivar as pessoas a preservar o meio ambiente. Então, a gente tem uma atividade de conscientização da população, né, a parte de educação ambiental, a gente também sempre tenta trabalhar isso com as pessoas. Então, como estratégia, a gente tem os estudos, né, sobre ocorrências anteriores, né, a gente tem o ROI, que é o relatório de ocorrência de incêndio que a gente preenche, e isso gera um banco de dados para a gente. A gente tem ações de prevenção, né, como a roçada do acero. O acero é a parte que a gente tem sem matéria, e se o fogo chegar ali, ele para, né, então você cria esses aceros para tentar diminuir o fogo, porque o fogo, ele sempre é 3 vezes mais alto do que a matéria que ele está queimando, né? Então, você imagina, né? Um fogo de copa, de árvores, é perigosíssimo, muito difícil de ser apagado. Ou um fogo de capim, como é muito alto, e o fogo, ele fica 3 vezes mais alto que o capim. Então, a gente tem um acero que a gente sempre mantém o capim bem baixinho para, né, diminuir esse risco do fogo entrar aqui dentro da unidade. A gente tem capacitação e treinamentos periódicos da nossa brigada, parcerias que também são super importantes, né? Eu falei para vocês, a Usinistec tem sido uma parceira bem importante para a gente nesses últimos anos. A gente também tem parceria com a Defesa Civil de Campinas, que também nos ajuda muito. E vistorias de monitoramento. No período de estiagem é o período pior, né, para isso, para incêndio. Então, a gente faz monitoramento constantemente. Vou mostrar aqui para vocês alguns equipamentos de brigada, de combate que a gente tem aqui na unidade. A enxada foice, você vai falar, como é que eu vou apagar fogo com enxada foice? Mas não, né, a enxada foice, esse tipo de equipamento a gente usa para fazer o acero, né, você vê um fogo que estiver pegando aqui, quando ele chegar aqui numa área mais limpa, ou ele vai acabar, ou ele vai estar bem baixinho, bem mais fácil de você combater do que se ele tivesse num capim alto desse, né? Então, a gente faz acero com esses materiais para fazer um combate indireto, que a gente fala, né? A gente tem a bomba costal, que é essa mochilinha aqui, que carrega nada mais, nada menos que 20 litros de água, é um peso grande, você colocou nos primeiros 5 minutos, tá ok, mas depois começa a pesar, ainda mais andar em brejo, andar em mata, você, né, você tem que toda hora levantar a perna, você quase cai, você perde meio equilíbrio, então você tem que ter um condicionamento físico bom para você conseguir utilizar. Os abafadores, né, que são essas ferramentas aqui, né, que você bate no fogo para abafar mesmo, né, para você tirar o oxigênio, para acabar a combustão. Tem esses abafadores de mangueira, né, de bombeiro, e tem esses abafadores que são inteiros, né, que é a borracha inteira. A gente usa mais esse daqui porque o nosso terreno é sempre irregular, né, esse que é retinho é mais indicado para terrenos planos, né. E também a gente tem um caminhão da nossa brigada, esse é o símbolo da nossa brigada, né, de incêndio da fundação. A gente tem esse caminhão da brigada, que também nos auxilia muito, que é o nosso caminhão tanque, só que também tem áreas, por exemplo, dentro da floresta que ele não consegue chegar, né, então tem lugar que tem que ser, né, a pé mesmo, na mão, na força mesmo. E tem o trator também, com a motobomba, que também nos ajuda muito, né? O trator tem uma força gigantesca, consegue entrar mais num ambiente mais difícil acesso, que também nos ajuda muito. Bom, gente, é isso. Eu não sei se vocês têm dúvidas. Eu tentei explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz nessa parte de flora, né, da vegetação, para vocês terem uma noção aí do trabalho, dos desafios que a gente tem, né, dos fatores, da nossa realidade e das atividades que a gente desenvolve também.
Não sei se tem pergunta, alguma pergunta? Tem pergunta, Augusto? Tem. Pode deixar esse último slide aí, depois a gente passa a chamada, mas eu vou. Ah, Tem várias perguntas, na verdade. Eu vou ler para você. tá. Algumas foram sendo respondidas no processo, mas acho que talvez valha a pena alguma complementação. O Varney, ele pergunta se cerrado e savana significam a mesma coisa. É que savana é uma nomenclatura mais do exterior, assim, né? O pessoal, se for... o cerrado é a savana brasileira, né? Que savana no exterior é uma área mais seca, mais aberta, e no exterior eles acabam chamando de savana, mas aqui pra gente é cerrado, tá bom? Aqui pro Brasil é a mesma coisa, mas se você for numa savana, por exemplo, na África, em outro país, né, ela vai ter características diferentes. Acho que eu respondi. O Renato, na sequência, pergunta se a mata tem problemas com a proliferação de trepadeiras invasoras nas bordas. Invasora, não, porque as trepadeiras que dão problema são nativas. A gente fez um levantamento aqui das trepadeiras, né, que dão trabalho para gente, né, que elas acabam tendo esse crescimento acelerado, são mais ou menos 11 espécies, e essas 11 espécies são nativas, tá? Então, é um desequilíbrio mesmo, né, em consequência da fragmentação, né, e acaba gerando essa situação com as trepadeiras, mas elas são nativas, então elas não são invasoras. Elas são espécies problema, que é outra classificação que a gente também usa, que seria uma espécie que causa algum problema, um desequilíbrio, né? Daí ela pode ser nativa ou exótica. Legal. A Juliana pergunta: vocês têm problemas com caramujo africano? Olha, eu já encontrei alguns aqui, mas pouco. Eu acho que ainda não é um problema. A gente não, pelo menos até agora, a gente não encontrou uma proliferação de caramujo africano, não. Mas eu já encontrei aqui dentro da mata. Mas bem pouco. O Diogo, ele tinha perguntado como chama aquela planta que você tinha mostrado no Igarapé, né, na parte daquela várzea. Eu já tinha respondido ali no chat para ele, tá boa, o capim tá boa. Não me lembro se tem mais algum outro nome, mas... Tá boa. Esse é bem... Eu já ouvi falar capim taboão também. Eu conheço como taboa, que é uma gramínea de brejo, né? Uhum. Uma gramínea de brejo. Seria essa daqui, né, do fundo. O Diogo tá perguntando se é comestível. Eu já ouvi Sim, falar também que dá para comer, assim. sim, a gente aqui, uma vez a gente até fez, ela parece um... sumiu? Tá. Ela parece meio um palmito, sabe? Mas ela é comestível, sim, essa é uma gramínea, né, que ela consegue crescer em cima da água, assim, ela é bem... ela é uma espécie invasora, ela é exótica e ela se prolifera, assim, rápido. Aqui elas fecharam tudo, a área aqui. O Diogo tá perguntando se é tipo couve. É que na verdade não é a folha que come, é o miolo do caule, né? É a parte aqui mais de baixo. Aí parece um palmitinho, assim, fica um negocinho branco, meio durinho, assim. Não é a folha. Bom, a Priscila pergunta se tem previsto alguma área de corredor que atravessaria as rodovias. Sim, na fase do corredor, ela já atravessa a Zeferino Vaz, né? Que é aqui, vou mostrar de novo o mapa. Aqui, né, você sai aqui da Mata de Santa Genebra, aí ele tem essa parte aqui, até ele chegar ali do outro lado da rodovia, ela vai passar aqui por debaixo da Zeferino Vaz. A gente está tentando, né, que a Zeferino Vaz, ela vai ser duplicada, né, ela está com licenciamento ambiental, em processo de licenciamento ambiental para duplicação. Então, a gente está tentando exigir da concessionária que eles façam uma passagem de fauna efetiva, que
tenha função, né? Porque às vezes tem umas passagens de fauna que você fala, eu não sei não se algum bicho passa aí, né? Então ela tem que ter uma função ecológica, né? Ela tem que recuperar realmente o porquê dela existir ali, né? Então a gente está tentando conseguir, mas é um desafio, porque uma rodovia dessa é caro, né? E é um custo que eles falam que não estava previsto no projeto, mas tem que começar a estar, né? A gente está tentando conseguir isso. O João, ele pergunta se tem algum início, acho que indício ele quis escrever, o início, de Vossoroca, que já esteja avançando na área da mata. Ele disse que viu um buraco na apresentação e aquilo chamou a atenção. Aquele buraco Vossoroca que eu mostrei não é dentro da mata, mas é no entorno. Essa parte aqui essa erosão aqui, da drenagem de água pluvial que vem aqui nesse ponto da mata, se você olhar para dentro da mata, ela já tem uns caminhos bem abertos, né? Eu acho que ainda não chega a ser uma vossoroca, mas é uma erosão... Ah, não, mentira, tem sim, agora eu lembrei. Tem a vossoroca ali dentro, perto do borboletário, e eu não coloquei a foto aqui, mas ela é bem próxima a essa foto aqui que eu mostrei. Essa foto aqui não é dentro da unidade, tá? É na área do entorno, tá? Mas tem sim ali embaixo do borboletário, é um outro ponto que é da água que vem do Bosque de Barão e ali do Real Parque, que tem uma vossoroca sim, e a gente está com um projeto já aprovado, já está faltando implantar, de fazer um sistema de drenagem para tentar segurar essa água e fazer ela perder força para diminuir, porque está crescendo cada vez mais. Bom, seguindo aqui as perguntas, Geraldo pergunta se tem projeto de corredor verde em parceria com as universidades, porque ele diz que a Unicamp tem uma fazenda próximo da PUC. A gente tem alguma parceria com a universidade para tentar direcionar algumas pesquisas, né, de interesse aqui da mata. A gente não tem uma parceria efetiva com relação a implantar o corredor. Isso a gente não tem, mas mais por falta de oportunidade mesmo, porque as universidades mais são de pesquisa, né, pontuais, assim. A gente, mas como linha de pesquisa prioritária, né, a gente tem a parceria com a Unicamp, estava para assinar, assinou a parceria? Não, estava para assinar, ainda não assinou. Mas a ideia é tentar direcionar para algumas pesquisas que, né, que ajudem até a gente a justificar esses corredores, né, também. Mas a gente está tentando, mas uma parceria efetiva, assim, para implantar o corredor, a gente não tem ainda, mas foi por falta de oportunidade mesmo. A gente tem mais duas perguntas ainda. A Juliana pergunta como faz para participar da brigada. Ela é brigadista de incêndios florestais e gostaria de ajudar. Então, brigadista, é que assim, para você ser brigadista, você já é brigadista, então, mas é de vegetação, de incêndio em florestas, é que não dá para conversar, né? A gente aqui na fundação, por enquanto, a brigada ela só é dos funcionários. Por ser uma atividade muito perigosa, que envolve um conhecimento e tem um risco de vida, a gente optou em não abrir para a população, porque às vezes quando você abre as pessoas, né, tem aquele amor, quer se jogar no fogo ali para apagar, e acaba, né, podendo acontecer algum acidente. Vocês viram que ali no Pantanal, nesse incêndio grande que teve no Pantanal ano passado, um brigadista do ICMBio, que era um instrutor de brigada, então uma pessoa totalmente competente, treinada para atuar nessa área, ele morreu, né? Então, por ser uma atividade de muito perigo, né, a gente... E voluntário, às vezes, né, é difícil, às vezes, ter um voluntário tão assíduo, que participa realmente dos treinamentos, então a gente, por enquanto,
está sendo só por funcionários mesmo, não está aberto para público externo, por ser uma atividade de risco, né? Geraldo pergunta, na região do Village, Vale das Garças e Piracambaí, próximas ao rio Atibaia e bairros do entorno, ele está dizendo que nessas regiões tem muita exploração imobiliária e o que poderia ser feito? Olha, essa pergunta vale ouro. A especulação imobiliária, eu acho assim, você tem certeza que está tendo uma especulação imobiliária em alguma área, eu aconselharia que o melhor caminho é o Ministério Público, porque o Ministério Público que é o defensor, né, o responsável por defender o meio ambiente, né, na parte, né, da legislação toda aqui no Brasil. Então, eu acho que o que pode ser feito é isso, você fazer uma denúncia para o Ministério Público, mas e tentar se embasar um pouco, né? É importante que a sociedade se faça representar em instâncias que influenciem nas tomadas de decisão política, né? Quais são as regiões do município que vão ser loteadas, quais as regiões que vão ser transformadas em área urbana. É importante que as pessoas acompanhem e se organizem para participar de conselhos, de colegiados, que são espaços de representação democrática possíveis de influenciar nessas tomadas de decisão. A gente sabe que o setor imobiliário é um setor econômico bastante forte, né, principalmente em cidade grande, então é importante acompanhar os conselhos, né, e espaços de administração do município para que a gente possa influenciar de alguma forma nessas decisões. Quando você falou em especulação imobiliária, vem na minha cabeça irregular, né? Mas realmente, especulação imobiliária envolve tanto a parte regular como a irregular também. Mas o que eu disse do Ministério Público seria com relação à parte irregular, né? Agora, a parte regular seria tentar participar do CONDEMA, realmente isso que o Augusto falou, dos espaços que tomam essas decisões, né? Por exemplo, o CONDEMA é o colegiado municipal que tem essa prerrogativa, né, de autorizar esses empreendimentos, de dar voz à população, né, para esses empreendimentos serem autorizados ou não, né? Muitos deles passam pelo CONDEMA, antes de serem aprovados. E qualquer um pode participar, né, das reuniões do CONDEMA, por exemplo. Isso, as reuniões são públicas, né? São públicas. Pessoal, a gente chegou ao final aqui das perguntas. Laís, a gente agradece muito, a sua apresentação foi ótima. Espero que tenha sido proveitosa para todo mundo. Muito obrigado, Laís. E aí, pessoal, agora a gente vai colocar de novo a chamada. E aí a gente vai dar 10 minutos para a chamada. Vocês podem colocar o nome aqui, a palavra presente. Quem quiser ir no banheiro, tomar um café. Às 8h23, 8h25 a gente retorna, tá legal? Bom, eu só queria agradecer e espero que tenha contribuído aí para a formação do pessoal. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, Laís. Obrigada, gente.